Boa noite a todos. Hoje o estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, do Não Vim Destruir a Lei, itens 5 a 7. O Espiritismo. O Espiritismo, podemos fazer uma introdução sobre ele como uma ciência que trata da natureza, da origem e dos destinos dos espíritos e de suas relações com o mundo corpóreo. Essa parte está no que é o Espiritismo, no prólogo. É um dos livros de introdução ao conhecimento espírita, trazido por Allan Kardec. O Espiritismo, ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 4. O Espiritismo, nessa introdução, podemos falar que ele não ensina nada em contrário ao que ensinou o Cristo, Jesus Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica, as parábolas. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, que vamos abordar dentro de instantes desse mesmo capítulo 1. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do ser humano depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Isso está na Gênesis, capítulo 1, no item 12, também de Allan Kardec. Devemos considerar os 3 aspectos do Espiritismo: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia, que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Está no Livro dos Espíritos, na conclusão, item, capítulo 7, conclusão 7. O Espiritismo, nesse aspecto ciência, está ligado à religião, que são 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus. Essa parte está no capítulo 1, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Está em A Gênesis, capítulo 1, item 16, também de Allan Kardec. O Espiritismo, assim, ele nos revela, enfim, conceitos novos e mais profundos a respeito de Deus, do universo, dos seres humanos, dos espíritos e das leis que regem a vida. Assim como o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. O Espiritismo traz-nos novos conceitos sobre o ser humano e tudo que o cerca,
Por isso, abrange e toca todas as áreas do conhecimento, das atividades e dos comportamentos humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade, já que o conhecimento e as vivências espíritas visam infundir em seus adeptos a necessidade de renovar-se interiormente, pois seu objetivo primordial é o progresso moral da humanidade. Então vamos ao item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa foi uma introdução para ter uma ciência da importância do Espiritismo. No item 5 diz o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos seres humanos, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Bom, se explica, o que podemos dizer sobre o que vimos até anteriormente? Vimos Moisés, vimos o Cristo e agora o Espiritismo. Temos no Livro dos Espíritos, na parte 3ª do capítulo 1 da Lei Divina Natural, a questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? A resposta dos Espíritos iluminados, sobre a orientação do Espírito da Verdade, que vamos trazer no item 6. Resposta: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister, faz-se necessário, agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão, a dos espíritos, através da doutrina espírita, dos princípios espíritas, que estão elencados aqui no quadro, é abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os falsos, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos, da lei divina ou natural, tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Os espíritos iluminados, sob a égide do Espírito da Verdade, através da doutrina espírita, estão incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Sobre esse amor e caridade, como é que Jesus entende esse amor e caridade? Vamos trazer uma luz, já que vai ser a interpretação dessa lei de Deus. Então, temos no Livro dos Espíritos, na parte 3ª do capítulo 11º, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, em caridade e amor do próximo, a pergunta 886,
do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A resposta dos espíritos iluminados sob a égide do Espírito da Verdade: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Faz o comentário: apresenta-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O ser humano verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Vamos agora falar um pouquinho sobre o Espírito da Verdade, o Consolador prometido. Ele está em São João, ou João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, do Cristo Consolador, item 3, sobre o Consolador prometido. Diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. No item 6, então vamos falar. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um ser humano encarnado, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos seres humanos para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Esses são os espíritos iluminados sob a égide do Espírito da Verdade, o Consolador prometido por Jesus. Temos no capítulo 6 do Cristo Consolador, item 5, a fala do Espírito da Verdade sobre o Espiritismo. Ele diz o seguinte, no item 5: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro,
reuniu em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Seres humanos fracos, que compreendereis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes, transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. E traz a bandeira dos espíritas. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo, que vimos nas semanas anteriores, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, o Santo Espírito, aqui traz, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Conhecemos aqui um pouco do Espírito da Verdade. Nos faz muito lembrar as falas de Jesus, né? Vamos, então, continuar aqui nesse item 2, do item 6. Fala um pouquinho também no item 7, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Cristo Consolador, sobre esse advento do Espírito de Verdade. Preste atenção muito bem como ele se coloca. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. É o próprio Cristo falando aqui. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Estipados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, por que me chamastes? O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Ainda sobre o Espiritismo do Consolador Prometido, agora o item 4. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para lembrar o que o Cristo há dito.
Se, portanto, o Espírito da verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os seres humanos à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o ser humano expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O ser humano compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte, que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o ser humano saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Do item 7, finalizando. Assim como Cristo diz: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus. Bom, terminou exatamente